Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Se você não está assistindo esse vídeo ao vivo, hoje nós vamos para a correção de mais uma peça, certo? E essa peça em homenagem ao Game of Thrones, mas está bem melhor do que o final do Game of Thrones, né? Essa peça ficou legal, o final ficou horrível. Nós vamos fazer a peça do reclamante Jon Snow. Gente, para variar, eu não vou aqui ficar fazendo leitura de peça, tá? Porque nem isso não é importante agora. É mais importante a gente identificar os tópicos, etc. e tal. E, de novo, vocês que estão aí no chat, ao vivo, pode parar a dúvida que tiver, certo? Meus queridos, da leitura da peça, tá? Da leitura da peça, a gente precisa identificar primeiro qual é a peça cabível. Então, o que eu tenho para que você faça de anotação aí? Primeiro, gente, ó, Jon Snow, o trabalhador, ajuizou uma reclamação trabalhista. Então, vamos lá, na nossa linha processual aqui, ó. Já teve reclamação trabalhista. Beleza? Em desfavor do seu empregador, atuada em trâmite perante a 100ª vara, a reclamada compareceu à audiência, representada pelo Sr. Mace Raider, preposto da empresa, apresentando defesa. Opa, tá? Então, o que ela apresentou aqui? A defesa específica foi contestação, né? Porque ela não apresentou exceção de competência e nem reconvenção, então ela apresentou contestação. E aí ela rebateu todos os autos, encerrada a instrução processual, ou seja, acabou, o juiz não tinha mais provas, indeferiu o requerimento das presentes razões finais. Na sentença, opa, gente, aí nós temos mais um ato processual aqui, sentença. E depois, se a gente continuasse descendo e lendo o nosso exercício, nós iríamos perceber que não há mais nada processualmente falando. E se não há mais nada processualmente falando, a gente identifica que o próximo passo da nossa ação é a interposição de um recurso ordinário, certo? Então, peça. Primeira coisa que eu tenho que ter escrito no seu... Aqui, ó. A minha tá aqui, ó. Tá aqui a minha. Meu caderno dos Minions. Olha o meu caderno dos Minions. Tá aqui, a gente vai escrever no nosso rascunho recurso ordinário. Tá? Então, tem que estar escrito aí no seu caderno recurso ordinário. Recurso ordinário, pessoal, está lá no artigo 895 da CLT. Só que a gente precisa lembrar da nossa aula que o 895, ele coloca duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário, a do inciso 1 e a do inciso 2. Especificamente, nessa situação aqui, se o processo começou na vara do trabalho, a gente vai aplicar o 895.1, que cabe recurso ordinário das decisões definitivas e terminativas das varas do trabalho. Então, está anotado lá no seu rascunho recurso ordinário e está anotado 895.1 da CLT. Depois, sabendo que é um recurso ordinário, eu preciso identificar tudo que é importante para eu já fazer a folha de rosto, meus queridos. E aí, o que é importante aqui para a gente destacar para fazer a nossa folha de rosto? Primeiro, para quem que vai ser endereçada a nossa folha de rosto? Lembrando, você que às vezes não teve aula comigo, sempre que nós falamos de recurso para a OAB, a gente está falando de interposição de duas peças, certo? Então, nós vamos ter que passar o tracinho lá. Primeiro, nós vamos fazer a folha de rosto, para que depois a gente faça as razões recursais. E aí a gente está falando agora da folha de rosto aqui, o que é importante, o que a gente precisa de ter para poder fazer a folha de rosto completinha. Gente, endereçamento. Qual que é o endereçamento aí? A 100ª vara do trabalho de Westeros, certo? Então vai lá, ao douto juízo da 100ª vara do trabalho de Westeros. Se você quiser colocar Westeros / 3 pontinhos, é o ideal, porque a gente não sabe qual o estado que fica o Westeros, né? Então, Westeros 3 pontinhos. Depois, na linha de baixo, processo número, e aí nós temos o número do processo, então você era obrigado a pôr, tá? Processo número, coloque esses zerinhos. E aí vem Jon Snow? Não, gente. Cuidado, quem que é seu cliente? Quem que é seu cliente aí? Vocês fizeram recurso para quem? Para o Jon Snow ou para Além da Muralha?
Falem aí, pessoal do chat. Isso. Então, gente, nosso cliente é a empresa além da muralha LTDA, certo? Então, vem lá. Além da muralha LTDA, já qualificada nos autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, já qualificada nos autos em que contende com, né? Em que contende com Jon Snow, vem por meio de seu advogado, interpor recurso ordinário, tá? Recurso ordinário com fulcro no artigo 895, inciso 1 da CLT, a ser remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos regiões. Então, não precisava anotar no seu rascunho qual TRT, porque a gente não sabe, a cidade ela é fictícia. E depois disso, gente, lembra, para nós, a gente gosta sempre de destacar os pressupostos de admissibilidade, certo? Então, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Isso sempre vai ter. Dentre os quais se destacam, gente, e aí a gente precisava destacar. A, depósito recursal, porque a reclamada perdeu, ela tem que pagar. E B, custas. Os dois eu teria que destacar. Então era bom você já colocar no seu rascunho, depósito recursal e custas. Aí eu quero falar para vocês. Gente, vocês identificaram alguma diferença com relação ao depósito recursal? O André identificou pela metade. Meus queridos, o que acontece? Aqui foi um erro do professor, tá? Porque eu não queria que fosse empresa de pequeno porte, mas passou e ficou lá no final do exercício. Então, se você, à hora de me enviar o exercício, você colocou como empresa de pequeno porte, colocou metade, ou se você não colocou como empresa de pequeno porte, eu vou aceitar as duas hipóteses, tá? Gente, essa situação da empresa de pequeno porte, ela tá aqui, ó. A gente precisa dar uma olhada, ó. Ela tá aqui no finalzinho. Questão: diante do exposto, ciente de que se trata de uma empresa de pequeno porte, tá, gente? Só que ela é uma limitada. Então, não vão risca essa empresa de pequeno porte. Por isso, eu estou dizendo, se você fez como metade, ou se você não falou nada, o importante para mim era que você especificasse o pagamento de depósito recursal. Lembrando que se for na prova, se a prova um dia chegar a cobrar a respeito das situações em que a reclamada recolhe depósito recursal pela metade, convém você falar. Então, segue guia com pagamento da metade do depósito recursal nos moldes do artigo 899, parágrafo 10 ou parágrafo 9, gente, que recolhe pela metade? Parágrafo 9, tá? Então, 899, parágrafo 9. O que é mais que precisa para a gente terminar o nosso endereçamento aí da nossa peça? Abrir prazo para a parte contrária, que seria o Jon Snow, para apresentar contra-razões de recurso e que esse recurso seja encaminhado ao TRT da 3 pontinhos regiões. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado AB número e passa traço. Embaixo do traço, você tem que ter escrito razões de recurso ordinário. Perdão, ao professor comendo bola. Ao egrégio TRT, e na linha de baixo, então após a linha ao egrégio TRT, e na linha de baixo, razões de recurso ordinário. Só isso está show de bola, beleza? Então, se você está com a sua peça aí, presta atenção para você já aprender a fazer a correção, tá? Que é mais para frente você consegue ganhar um dinheirinho extra com os seus colegas que estão prestando a OAB. Então, vamos aí fazer a correção da sua peça. Pega o gabarito do Jon Snow. Vocês estão vendo o gabarito aí, pessoal? Me ajudem em chat. Estão vendo o gabarito? Sim? Gente, olha lá o gabarito. Ó. Indicação de encaminhamento do recurso com 2 peças. Uma dirigida à 100ª vara e a outra ao TRT. Então, se você fez 2 peças, mandou uma peça para o Westeros e a outra para o TRT, fechou. Você já tirou 0,10 e 0,20. Tá? A gente fala 0,3 para ficar mais fácil.
Depois, se você identificou o 8951 da CLT, você ganhou também mais 0,20 pontos. E depois, se você indicou o recolhimento das custas e do depósito recursal, 0,2 para cada item a seguir. Ah, professor, mas eu gosto de fazer isso lá depois nas razões. Gente, não tem problema. Se você identificou pagamento de custas e de depósito recursal, seja na folha de rosto, seja nas razões, ok, tranquilo, você já iria pontuar. Beleza? Bom, dentro das razões, pessoal, a gente precisa recordar da nossa estrutura do recurso ordinário. A estrutura do recurso ordinário é preliminar, prejudicial, mérito e RF, requerimentos finais. Pessoal, vocês identificaram alguma preliminar aí no recurso de vocês? Identificaram algum tipo de preliminar? Sim, duas preliminares. Ótimo. Falei, gente, vocês sofreram à toa. Vocês foram muito bem, eu tenho certeza, nessa peça. Igual vocês foram em todas. Gente, lembrando, recapitulando, e para você também que não teve aula comigo, quando eu falo de preliminar, eu tenho que me recordar das hipóteses previstas no artigo 337 e mais eventual nulidade, certo? E olha que coisa linda, maravilhosa esse exercício aí do Jon Snow. Nós tínhamos os dois tipos de nulidade, os dois tipos de preliminar, tanto a preliminar de nulidade quanto a preliminar prevista no 337. Eu irei começar pela preliminar de nulidade. Por quê, gente? Porque ela estava em primeiro no exercício. Se você começou com a outra, não tem nenhum tipo de problema. Então, vamos identificar a nulidade aqui nesse exercício. Pessoal, a nulidade, ela está aqui, ó. A reclamada compareceu à audiência pelo Sr. Mance Rader, preposto da empresa, apresentando defesa na qual refutou todos os argumentos apresentados pelo empregado da petição inicial. Encerrada a instrução processual, o magistrado indeferiu o requerimento de apresentação de razões finais feitos pelo patrono da reclamada, pois já havia formado a sua convicção. Pessoal, o que são as razões finais? Ao término da audiência, o artigo 850 da CLT, ele coloca para a gente que as partes terão razões finais pelo prazo de 10 minutos. Tá? Lembrando que no processo de trabalho, a gente tem a maioria das peças sendo apresentadas de forma oral. Tá? Então, por isso que as razões finais aqui também são de forma oral. Se o juiz quiser, se ele autorizar, ele pode converter isso em memoriais. Mais ou menos na forma como acontece lá no processo penal. E o que eu queria dizer para vocês? Gente, especificamente nesse processo, o juiz virou e falou assim, olha, eu já estou decidido, eu não vou abrir razões finais para ninguém. Tá? Isso é um cerceamento de defesa. Tá? E por que cerceamento de defesa? Porque se você for ler lá o 850, ele diz assim, que as partes poderão apresentar razões finais. Aí você podia ter o raciocínio, bom, pera lá, se elas podem apresentar razões finais, o juiz pode indeferir isso daqui. Só que, gente, esse poderão é uma faculdade das partes. Ou seja, a parte vai virar e falar, eu não quero fazer razões finais. Tá? Agora, o juiz ele tem que deixar a parte escolher. E não ele virar e falar assim, ó, não quero nenhum tipo de razões finais aqui na minha audiência. Não pode acontecer, beleza? Então, essa situação específica traz o cerceamento de defesa. Gente, todas as vezes que nós temos cerceamento de defesa, a FGV, e aí muitos cursinhos brincam com isso, aceita como fundamento o artigo 5º 55 da CLT. E aí eles brincam para os alunos decorarem o artigo 5º Louis Vuitton, tá? Então, todas as vezes que você identificar nulidade, procure fundamentar no artigo 5º Louis Vuitton. Nulidade, cerceamento de defesa, põe o 5º Louis Vuitton da CF, que a FGV vai aceitar a sua argumentação, certo? Evidente que se você colocar também o 850, eu coloquei aí como resposta correta também, tá? 794489.
Tâmara, se você puder, que eu não estou com a minha CLT, eu não vou pegar ela aqui do lado, cola para mim aí no chat o que o 794 diz. O que o 794 diz. Eu vou pegar aqui, pessoal, o gabarito que eu fiz, tá? Então, identificada a nulidade, vamos para o gabarito. Gabarito, gente, olha lá, o cerceamento de defesa. Ofende o contraditório e ampla defesa o indeferimento das razões finais, pois esta manifestação deve ser assegurada às partes logo após o encerramento da instrução processual, no prazo de 10 minutos para cada um. Indicação do 850 da CLT, certo? Que é o que traz a obrigatoriedade das razões finais. O artigo 5º da Louis Vuitton, que eu falei, e o 10 do CPC, que é o famoso da decisão surpresa. Tâmara, o 794 também daria certo, tá? Vou até pôr aqui também, ó, o artigo 794 e 850, porque ele é o fundamento da nulidade dentro lá da nossa CLT. Dá certo sim o 794. O parágrafo 3º, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da... O parágrafo 3º não daria tão certo não, do 489, tá? É melhor o artigo 10 do CPC, que é o que a gente chama de vedação da decisão surpresa, quer dizer, o juiz tem que abrir prazo para as outras partes falarem antes dele dar a decisão. É melhor do que esse 489. Ok? Pessoal, então tá aí. Preliminar de cerceamento de defesa. Depois, em seguida, logo em seguida, o juiz, ele vai deixar, o juiz, na sentença o juiz julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de descanso semanal remunerado, porque o reclamante não indicou o respectivo valor. Lembrando, você está advogando pela reclamada, isso é bom para o seu cliente, então o ideal é que você risque isso para você nunca mais ler. Aí depois vem, o juiz rejeitou a tese defensiva de que as partes haviam feito um acordo extrajudicial por meio de processo de jurisdição voluntária, homologado judicialmente, no qual adimpliu exclusivamente o adicional de transferência. Meus queridos, especificamente aqui, a gente precisa lembrar de acordo, certo? E a gente já tratou isso diversas vezes, se eu não me engano, 3 na nossa aula, tá? A gente já falou 3 vezes nas nossas aulas. O acordo homologado pelo juiz transita em julgado, certo? Qualquer fundamento que você achar que o acordo homologado pelo juiz leva ao trânsito em julgado daquele pedido, acabou, tá? Aí você já conseguiria fundamentar essa preliminar de coisa julgada. Lembrando, litispendência e coisa julgada, que estão lá no 337 do CPC, a FGV aceita que você coloque também como fundamento esses artigos especificamente. Então, tinha muita fundamentação aí a respeito da coisa julgada, certo? E vamos ver como é que ficou o gabarito do professor. Então, tá lá, gente, preliminar de coisa julgada. Lá, ocorreu a coisa julgada em relação ao adicional de transferência. Ou o acordo extrajudicial fez coisa julgada após o trânsito julgado. Indicação. 5º, 26, que é o da coisa julgada. 337, parágrafo 4º. Ou então, aqui o inciso 7, né? 7, ou parágrafo 4º, 855B da CLT, que traz homologação de acordo extrajudicial, súmula 100, item 5 do TST, artigo 831, parágrafo único da CLT e OJ 132 da SDI 2 do TST. Então, muita fundamentação na preliminar de coisa julgada. Vocês não estão falando nada no chat, eu imagino que vocês tenham acertado bem tranquilo isso aí, né, gente? Professor, no caso de preliminar do cerceamento de defesa, é necessário pedir a remessa dos autos e a reabertura? Gabriela, é o ideal, tá? Mas o que a gente pode falar aí? Eu não pediria a reabertura, tá? Eu colocaria assim, ó, no meu faz o pedido da preliminar de nulidade. Seja reconhecida a nulidade, devolvido o processo ao juízo ACO para que a reclamada apresente razões finais. Entendeu? Aí vai naquele raciocínio que eu falei para vocês. Quando se tratar de nulidade, o que a gente pede?
nulidade para o processo voltar para que seja feito aquilo que não fez. O que não foi feito? Razões finais. Ok? Fechou, Gabi? Então tá aí, gente, preliminar de coisa julgada. Prejudicial. Gente, não havia nada com relação a prejudicial aí, tá? Não estava falando de data de ajuizamento de emendação, não tinha nada, tá? Então não havia nada referente a prejudicial. E aí a gente vai para o nosso mérito especificamente. Dentro do mérito, gente, tá travando meu vídeo aí? Aqui para mim tá meio travado. Não? Então tá só para mim mesmo. Ok. Dentro do mérito, pessoal, vamos lá voltar no nosso exercício para a gente ver o que nós temos para impugnar. Então isso aqui nós já rebatemos. Aí vem, no mérito, o juiz deferiu, ou seja, deu a reintegração de John Snow ao serviço e o pagamento dos salários relativos ao período de afastamento, pois a dispensa do empregado sucedeu durante o exercício do mandato de delegado sindical sem prévio inquérito de apuração de falta grave. Meus queridos, juiz comeu bola, tá? Delegado sindical não tem estabilidade, né? O delegado sindical, a gente não aplica as disposições referentes ao dirigente sindical. Então, cuidado para não confundir a palavra dirigente com a palavra delegado. São situações distintas, beleza? Aonde que está isso? Lá na OJ 33369 ou 379, vamos ver se o professor acertou, 369 ou 379, na 369. Eu coloquei outras fundamentações aqui, gente, que são as fundamentações relativas à estabilidade do dirigente sindical. Então, o que você tinha que abrir um tópico, dizer que o delegado sindical não tem estabilidade, tá? Justamente por ele não ser dirigente sindical. Então, o delegado sindical não tem estabilidade. Indicação da OJ 369, essa aqui é o filé mignon, tá? Ela é bem específica sobre esse assunto. O artigo 8º, inciso 8 da CF e o 543, parágrafo 3º ou 4º da CLT, o 8º e o 543, eles fundamentam a estabilidade do dirigente sindical. E aí você falaria, só tem estabilidade do dirigente sindical nos termos do artigo tal. Essa fundamentação também serviria para acertar. Ok? Todo mundo está dando certo aí, né, gente? Eu vi que vocês não estão se manifestando, então está dando certo. Tempo à disposição. Mais um tópico que estava muito tranquilo na nossa peça. Cadê? Aqui, ó. O juiz acatou o pedido de horas extras com adicional de 50%, porque restou comprovado na instrução processual que John Snow, por iniciativa própria, entrava 20 minutos antes do início da jornada para vestir o uniforme, período no qual considerou como o de serviço efetivo. Aí você pode falar para mim, não, mas professor, eu já ouvi falar que quando é troca de uniforme tem que ser considerado tempo à disposição da empresa. Gente, cuidado com isso, tá? Porque só é considerado tempo à disposição da empresa se for obrigado. E nessa situação, olha aqui que o exercício coloca pra gente. Por iniciativa própria. Então, foi o John Snow que quis. Se foi o John Snow que quis, acabou. Tá? Então, você vai pedir a reforma da sentença. Justamente com o mesmo fundamento que a gente pediria as horas extras. Dizendo que não há obrigação. Gente, então tá lá aqui, ó, tempo à disposição. O tempo despendido para a troca de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar, não é considerado como tempo à disposição. Fundamentação, o 4º, parágrafo 2º, inciso 8 da CLT. Meus queridos, tomem cuidado, porque os alunos aqui, ó, eles costumam errar essa fundamentação, porque eles colocam só 4º, parágrafo 2º. Gente, o parágrafo 2º traz várias hipóteses, tá? Dentre elas, a troca de uniforme, que é o último inciso. Então, toma cuidado e coloca tudo certinho. Tá? Não pode parar no meio do parágrafo 2º aqui, não. Ok? Depois, a gente vinha para a tese mais chatinha, né? E aí eu queria saber se vocês conseguiram identificar essa tese ou se vocês pularam ela, que é essa daqui, ó.
O juiz determinou o recolhimento do FGTS sobre a parcela recebida a título de vale-refeição. Pessoal, vocês impugnaram essa tese ou não? Conta para mim como que vocês impugnaram. Eu recebi muita mensagem de aluno. Como que vocês impugnaram? Conta para mim aí. Ok. 7.418. A fundamentação... E você explicou o que, André? Qual que é o cerne dessa argumentação? Coloquei que a importância paga de não constitui... Isso. Gente, o cerne dessa discussão é qual? Vale alimentação, nos termos do artigo 457, parágrafo 2º, não tem natureza salarial. E a partir do momento que aquela verba não tem natureza salarial, significa dizer, ela não gera reflexo em nenhuma outra. E o FGTS aqui, gente, é um reflexo. Então, ó, verba de natureza indenizatória não tem pagamento do FGTS. Ah, olha aqui para vocês, ó, coração, gente. Essa turma é top demais, top de linha. É isso mesmo, tá? Então, era esse argumento que vocês construíram que precisava ser defendido em favor da reclamada. Vale sim, tá? Depois até me fala aí qual artigo da lei, André, que eu já coloco aqui na fundamentação. Eu não tinha colocado, mas eu coloco, viu? Aqui, ó, vale-refeição não constitui base de incidência do FGTS, uma vez que tal verba não tem natureza salarial. Oi, professor. Pode falar. Então, seria o artigo 2º, Peraí. alíneas A e B. Artigo 2º. Alíneas A e B. A linha A fala que não tem natureza salarial e a B fala que não constitui base de cálculo para a FGTS. Ótimo. Da lei 7.418. Essa lei é do Vale Alimentação? Exato. É 7.418 de quando? 85. 85. Show de bola. Então tá aí, pessoal. Ótimo, obrigado pelo auxílio, André. Bom, depois também, pessoal, o próximo tópico, ele era um pouquinho mais chato. E eu queria até trazer uma discussão interessante para vocês. Ó. O magistrado julgou procedente o pedido do adicional de insalubridade, pois a prova pericial constatou que o empregado exercia suas atividades a céu aberto, em parte da sua jornada de trabalho, estando sujeito à radiação solar, evidente e nocivo à saúde ao trabalhador, já que poderia acarretar doenças como câncer de pele. O que acontece aqui, meus queridos? Se a gente for considerar o laudo, a gente poderia pensar, pô, eu não posso apresentar recurso aqui porque eu tenho um laudo pericial dizendo que ele estava em contato com o agente insalubre. Só que aqui, já falando um pouco de prática trabalhista, não é porque o laudo entendeu por existir ali insalubridade que o juiz ele tem que homologar o laudo, tá? Esse laudo, ele é uma prova também, gente, assim como tem a prova testemunhal, tá? E aí, o que acontece? Essa é uma discussão muito grande que a gente tem na prática, que é a respeito da radiação solar. E aqui, deixa eu só pegar o número da OJ, que eu nunca lembro a OJ de cabeça. Sobre essa situação, é a OJ 173, tá? Depois era bom você dar uma lida se você não achou esse tópico e não impugnou essa situação específica. A OJ 173, gente, ela traz o inciso 1 quando não é devido o adicional de insalubridade. E o inciso 2 quando é devido o adicional de insalubridade. E qual que é a principal diferença? Imagina que eu tenha, olha que doideira, vamos interpretar esse OJ. Imagina que eu tenha o Sol. Olha lá o solzinho. Nossa, tá parecendo aquelas criancinhas. Até desenhar um olhinho no Sol. O Sol tá feliz. Mais uma vez, vou poder estudar mais para a prova da OAB. A alegria do Sol. Gente, a radiação solar, então isso aqui, ó, essa seta aqui é a radiação solar, tá? A radiação solar, nos termos da súmula 173, por não existir previsão no Ministério do Trabalho, não é insalubre. Então, o fato de você trabalhar exposto ao sol não é ambiente insalubre. Isso não exime o empregador de fornecer, por exemplo, protetor solar, tá, gente? Mas não é insalubridade.
o raio solar. Agora eu vou desenhar de laranja. Imagine que, por exemplo, se vocês pegarem a cidade da Lara, gente, a Lara mora em Ituverava. Lá nos dias quentes, no verão, faz 65 graus na sombra. Tá? A Ituverava faz 65 graus na sombra. E imaginem que o cara está trabalhando no sol, gente. Se faz 65 graus na sombra, a enxadinha dele aqui, ó. Se faz 65 graus na sombra, no sol faz 90. Aí o perito vai lá e faz a medição de um dia no sol. E o perito descobre que pelo calor do sol, e não pela radiação, pelo calor do sol, existe insalubridade. Aí o juiz normalmente reconhece. Então, OJ 173, item 1, radiação solar, não dá insalubridade. OJ 173, item 2, o calor, se for acima do limite legal, aí dá insalubridade. Entenderam a diferença, gente? Vocês conseguiram fazer esse tópico? Põe aí para mim que esse era mais chatinho e é uma discussão bem boa de cair, porque nunca caiu na segunda fase. Deu André, a Lara. A Lara vê tudo. Gente, essa discussão em Ituverava, o juiz deve fazer assim, ó, todo dia tem uma audiência discutindo isso, gente. É ou não é, Lara? Então tá lá, adicional de insalubridade, batemos também, olha lá, não é devido ao adicional de insalubridade que exerce atividade em céu aberto, por sujeição à radiação solar, posto que não há previsão legal. 0,40 e 0,10 de fundamentação. É a audiência do Trevisani, é isso aí. E aí, meus queridos, a gente já vai para o nosso último tópico, que acredito que é o mais bestinha de todos, ó. Antes tem, juiz julgou improcedente o pedido de integração do vale alimentação ao salário, porque não é salário mesmo, né? Isso aqui a gente não precisa impugnar porque foi improcedente. E o juiz acolheu o pedido de pagamento em dobro das férias porque a reclamada concedeu férias em 3 períodos. Então, quanto o empregado tem admitido concordância e ele descansou 20 dias em um mês e 5 nos respectivos meses. Pessoal, reforma trabalhista, tá? É possível fracionar as férias em 3 períodos? Sim, plenamente possível fracionar as férias em 3 períodos. Não tem nenhum tipo de problema, desde que haja concordância do empregado. Nessa situação havia, e também desde que nós tenhamos lá, né, mínimo de 15, 5, 5. Ele foi 25, 5, então tá ok. Olha lá, ó. As férias podem ser usufruídas em até 3 períodos, desde que haja concordância do empregado, sendo que um não pode ser 14 e os outros 2 inferiores a 5. Indicação do 134, parágrafo 1º da CLT. E a gente matou todas as teses. Depois nós viemos para o requerimento final. O que nosso requerimento final tem que ter? Primeira coisa de tudo, gente, não erre isso. Conhecimento do recurso, não é reconhecimento, tá? Conhecimento do recurso. A FGV exige que você escreva essa palavra. Requer conhecimento do presente recurso, você já ganhou 0,20. O acolhimento das preliminares para 1. Julgar extinto sem resolução do mérito, aquele pedido da transferência, e reconhecer a nulidade para o processo voltar. E provimento do recurso no mérito para que sejam julgadas improcedentes todas as parcelas. Ok, pessoal? Então, essa especificamente era a nossa peça, certo? Você que não acompanhou ao vivo, se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição através aqui dos comentários ou então através do nosso grupo de Telegram. Um abraço e até a próxima!